Nós vamos ouvir hoje, ela resolve quebrar o silêncio depois das acusações feitas pela família de Flaviano. Andréia Milani. Pela primeira vez, Andréia vai falar sobre as acusações de participação na emboscada que terminou na morte do ex-marido. Flaviano foi assassinado por Natalino, ex-companheiro da Andréia. Pela primeira vez, essa mulher que está dizendo que está sendo hostilizada pela população vai contar se participou ou não dessa trama. Veja. O que a ex-mulher de Flaviano Ferraz tem a dizer sobre as duras acusações feitas contra ela? Por que o centro do triângulo amoroso teria motivos para tramar a morte do homem com quem viveu junto por 14 anos e teve 2 filhas? Por que até os vizinhos apontam o dedo para a churrasqueira de Iperó, interior paulista? O que ela pensa e tem a dizer sobre tudo isso? A Andréia não está sentada no banco dos réus, mas aqui ela está na posição de se defender de todas as acusações e insinuações feitas por vizinhos e até mesmo por parentes de Flaviano, ex-marido dela e pai das 2 filhas que ela tem. Bom, Andréia, eu começo lhe perguntando por que essas pessoas têm motivos para acreditar que você foi cúmplice de uma emboscada armada pelo Natalino. Aqui muitas pessoas não vão com a minha cara mesmo, né? Não gostam de mim. Mas você nunca deu motivos? Você já fez alguma coisa contra ele no passado? Não. Nunca fiz nada contra ele. Você não teria nem mesmo vontade de se vingar por alguma agressão que ele já lhe provocou antes? Não, a única coisa que eu fazia era ir à justiça, como Lei Maria da Penha, né? Medidas protetivas, né? E é isso aí só. Você não guardou nenhum rancor? Não. Do relacionamento que vocês tiveram? Não. E a sua relação com o Flaviano era como? Ele ia em casa, pegava as crianças, ficava com as crianças. Ele passeava com as crianças. Eu não proibia. No início da separação, eu proibi. Mas aí eu percebi que as crianças estavam ficando muito chateadas. Aí eu resolvi deixar ele ficar com as crianças de vez em quando. Para ela, uma rixa antiga poderia explicar a forma violenta como o ex-namorado atacou seu ex-marido. Um episódio que aconteceu cerca de 8 meses atrás, quando ela já nem dormia mais no mesmo quarto com Flaviano. Flaviano que falava mal de mim para ele. Inclusive no dia lá que ele foi ao quarto, ele ainda falou: "Você fala muito mal dela para mim, então vou assumir ela e as crianças, se ela quiser." Mas Flaviano nunca quis colocar um ponto final no casamento. Nesse dia, foi ele quem atacou Natalino com uma faca e provocou um pequeno corte na sua mão. Eu estava deitada na cama e o Flaviano começava a falar: não termina, porque eu sempre quis que ele me desse um tempo, sempre quis terminar, porque a gente não tava legal, já estávamos dormindo separados. Então, como ele estava me agredindo e o churrasqueiro, ele presenciou esse momento, ele entrou no quarto e pediu para que Flaviano parasse, entendeu? Aí foi onde os dois entraram em luta corporal. E o Flaviano o atacou com uma faca. Exato. Atacou o Natalino. Exato. De repente, toda a cidade parece ter se voltado contra a churrasqueira, considerada a pivô de uma disputa entre 2 homens que resultou na morte de um deles. Andréia teve que mudar de endereço. Mudou porque tem medo. Medo do que possa acontecer caso ela saia de casa. Medo, principalmente, de Natalino aparecer e invadir a casa e, quem sabe, tentar algo contra a vida dela. Inclusive, ela já pediu ao pai que aumentasse a altura do muro para se sentir mais protegida. Agora, se ela sente tanto medo assim, como ela poderia ser considerada a cúmplice do assassinato do ex-marido?
Você gostaria, então, de voltar a ter paz, a paz de ir e vir, de poder sair de casa sem medo, até porque o Natalino também está solto, né? Sim. E se você fosse cúmplice do Natalino, por que você teria medo dele? Pois é. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Eu tenho medo. Andréia também rebate as insinuações de que se envolveu com outros homens enquanto estava casada com Flaviano. Isso é totalmente ao contrário. Ele, sim, tinha bastante mulher no pé dele. Mas quanto a mim, trair, não. Dias antes do assassinato de Flaviano, uma mulher a procurou. E Andréia, que já planejava dar uma segunda chance ao casamento interrompido, recuou. Houve um episódio de uma mulher entrar no meu celular, no meu WhatsApp, e perguntar quem sou eu. Aí disse que essa mulher estava conversando com ele. Aí eu falei, não, mas tudo bem. Ele está solteiro, não tem problema, pode continuar conversando com ele. Quer dizer que antes mesmo dele se tornar vítima fatal desse crime, você já estava cogitando a possibilidade de voltar com seu ex-marido e aí você descobre que ele já tinha outra pessoa. Sim. A mãe de Andréia também se viu em meio ao que, segundo ela, seriam falsas acusações e resolve quebrar o silêncio. Ela contou pela primeira vez o que viu naquela noite. Afinal de contas, ela é testemunha ocular do assassinato cometido por Natalino. E estava em casa quando Flaviano, o ex-genro, apareceu no portão. Tudo que ele passava, assim, ele vinha contar para mim, ele era muito assim, tinha muito assim, amizade comigo. Eu com ele se dava até bem, nossa, eu senti muito isso daí, né? Como estou sentindo, né? Eu tinha ele como um filho. Então, quando eu cheguei perto dele, na última vez que ele veio aqui, aí ele não conseguiu nem conversar comigo, daí já... A senhora viu o Natalino se aproximando? Aí ele já foi correr, eu falei para ele, corre, Flaviano, corre, pelo amor de Deus. Ele correu, daí quando eu vi que ele caiu na esquina, aí eu corri para dentro de casa, fui pegar o telefone e chamar socorro, né? Flaviano correu, mas Natalino, que sempre teve o costume de andar com uma faca na cintura, não permitiu que o rival fosse muito longe. A sogra foi pedir por socorro e nega ter omitido ajuda ao ex-genro que agonizava na esquina da casa dela. Fiquei esperando o socorro chegar e estava todo mundo xingando, falando coisa que não deveria, acusando, que disse que eu falei que ele tinha que morrer. Juro por Deus do céu, pela minha graça de Jesus Cristo, que eu não falei isso. Naquela noite, Flaviano foi até lá para conversar com a sogra, mas ela garante que ninguém da família o chamou ou sabia que ele apareceria no portão. Flaviano e eu tínhamos as nossas diferenças, mas premeditar uma morte, jamais, jamais, nunca, nunca, porque eu não queria e nem quero ver minhas filhas sofrer. Sempre tentei evitar esse episódio, sempre. É mentira. Flaviano apareceu porque quis. Ele apareceu na nossa frente porque ele quis. A mulher, que já foi agredida várias vezes pelo ex, quer ter a chance de recomeçar a vida. A clientela não a chama mais para fazer churrasco. E ela se sente insegura de circular pela cidade, onde o assassino anda solto. Às vezes eu tenho medo de sair procurar um emprego porque eu tenho que recomeçar minha vida agora do zero. Eu tenho que tratar das minhas crianças. E eu não posso ficar assim. Eu sempre trabalhei, sempre fui dependente, né? Ao contrário do que as irmãs dele falou, né? Tive minha casa que meu pai me deu, entendeu? Meu pai me deu a casa. Eu sempre trabalhei como autônoma. E agora eu preciso voltar para a rua, trabalhar. Meu carrinho está parado. Então, eu gostaria de ter paz para poder recomeçar a minha vida e cuidar das minhas filhas.